converso com o Anderson Jorge. Vocês conhecem o Anderson Jorge? É o Toco, gente, é o Toco aqui. Toco, seja bem-vindo. Eu acho que pelo seu nome mesmo ninguém conhece. E hoje eu vou fazer uma maquiagem que assim é uma das mais pedidas pelas minhas clientes e usada aqui no espaço. É uma maquiagem que tem bastante saída e que valoriza bastante a beleza da mulher. Que tal falar sobre a Câmara de Vereadores? Eu, cá com meus botões, pensei, eu queria uma coisa boa, mas como esse é um assunto recorrente atualmente, tanto na imprensa quanto no Facebook, em todas as mídias, eu acho que vale a pena nós conversarmos um pouquinho sobre a Câmara. E o assunto que está mais pegando fogo na Câmara é o aumento das diárias de viagem, aprovado agora em primeira votação no dia 30, por uma grande maioria de votos. O programa Na Geral apresenta Amigos da Voz. Esse quadro é destinado aos profissionais que trabalham no meio de comunicação, uma homenagem do programa a esses grandes profissionais que atuam aqui em Guarapuava, já atuaram. Bom, enfim, vocês acompanham sempre a nossa programação aqui pela TV Araucária, canal 14, nosso encontro sempre semanal com todos vocês. Desde já, ficamos gratos aí pela sua audiência. Hoje estamos aqui na Rádio T, essa rádio que chegou em Guarapuava e com certeza fez sucesso e vai fazer e muito aqui para todos os ouvintes. Eu converso com o Anderson Jorge. Vocês conhecem o Anderson Jorge? É o Toco, gente, é o Toco aqui. Toco, seja bem-vindo. Eu acho que pelo seu nome mesmo ninguém conhece. Tudo bem, Toco? Tudo bem, Mário. Tudo bem aí os seus telespectadores. E olha só, pelo nome mesmo, nem na faculdade. Eu nunca tive nome, né? Sempre fui chamado por apelido. E eu tenho esse apelido, até já vou te esclarecer antes que as pessoas comecem a indagar o porquê Toco. É exatamente o que eu ia perguntar. Aonde que surgiu o apelido, o nome Toco? O Toco surgiu que eu andei com 10 meses. Então, as tias iam passear lá na casa da minha mãe, né? Então, eu, muito pequeno, já comecei a andar, né? Ninguém queria pegar no colo. Eu andei com 10 meses e assim, olha, parece um toquinho, olha só, igual um toquinho andando. E aí ficou o apelido desde os 10 meses de idade. E eu até gosto, porque é um carinhoso, né? E já que foi de família também, eu aceito isso da melhor maneira possível. E aí veio o Juca, né? Que é o personagem que a gente trabalha aqui no rádio, que também, nos lugares, por exemplo, nas cidades onde eu vou, que ainda não conhecem, não sabem meu nome, ou pelo menos não sabem o apelido, porque muitas pessoas não sabem que eu faço, por exemplo, no programa do domingo, eu faço o Toco e o Juca. Então eu converso comigo mesmo, é um pouco louco, mas é o trabalho, né? E aí, nos lugares onde eu chego, as pessoas não sabem que eu sou o Toco e eu sou o Juca. Então, normalmente me chamam um ou de outro. Quando eu falo que eu sou os dois, eles acabam até se espantando, né? É bom porque já ganhei presentes dobrados também, né? Já ganhei presentes, assim, de ouvintes que foram lá na rádio, por exemplo, nos conhecer e levaram 2 presentes, um para o Juca e um para o Toco. E aí saímos na vantagem. Legal. Bom, a gente já conversa um pouquinho mais sobre esse personagem que faz sucesso também, que é o Juca Bala, mas eu quero saber como que funciona a Rádio T em Guarapuava. Quanto tempo aqui? Em Guarapuava está desde 2010. Nós começamos os trabalhos aqui em 2010 e a partir daí vários programas, né, são feitos daqui, gerados para a rede, como também a programação local, né, onde temos aí pela manhã a Manhã da T e o T-News, que é o jornal e a programação local da manhã de Guarapuava, e também à tarde com o Torpedo da T, com pedidos musicais, que também, desde que a emissora começou em Guarapuava, esses horários locais são mantidos. Quem apresenta? Pela manhã, o T-News e a Manhã da T, a Mônica Córdova, e no período da tarde, a Gra, que daqui a pouquinho vocês vão poder também ver ela atuando aqui no nosso estúdio. Ver a Gra em ação. Toco, a programação da Rádio T, como que funciona? Aqui de Guarapuava, todos vão para a rede ou alguns? Então, essa programação local, como eu falei no começo, ela é realmente só para Guarapuava, né? O T-News e a Manhã da T são informações da própria cidade. E a rede já até pensou nisso aí para aproximar mesmo as pessoas das cidades, para que não fique uma programação inteira em rede de outros lugares e as pessoas não tenham notícias, informações da sua própria cidade. E à tarde também prevalece o gosto musical de cada região, né? Por exemplo, as rádios de Astorga ou de Ponta Grossa, de Curitiba, têm um gosto musical diferenciado. E é nesse momento cada cidade aí manda na sua programação com a indicação dos ouvintes. Desse estúdio aqui de Guarapuava, nós geramos o programa Boliche da T, que é à tarde agora. Eu
com o personagem Juca Bala e o Diego Caetano, porém o Diego Caetano na cidade de Cascavel e eu aqui em Guarapuava, nós fazemos o programa Bolicho que vai para todo o estado. E aí no domingo também, eu faço o Arranca-Toco junto com o Juca, eu, o Juca, o Fabinho e o Claudinho. O Claudinho fica na cidade de Ponta Grossa. E a gente conversa como também estivesse no mesmo estúdio e transmite para todas as emissoras da rede. No momento são 24 emissoras no ar, mas ainda já com a previsão de novas emissoras abrirem ainda esse ano. Tem uma linha de programação ou os profissionais ficam à vontade aqui para criatividade, apresentação e tudo mais? Como é que funciona? Nós temos alguns programas que já são, que a programação já vem pronta de Ponta Grossa, onde é a nossa central. Alguns programas, por terem particularidades, por exemplo, o Bolicho da T, que é um programa totalmente variado e que tem uma conotação mais sertaneja e até mais tradicionalista da música gaúcha, que é típico do sul do país, essa programação nós mesmos fazemos. Então, nós fugimos daí da programação que vem da rede. Assim como o domingo. O domingo também, a programação o locutor mesmo faz. Aí, nos outros programas da rede, a programação já vem pronta da cidade de Ponta Grossa, que é a nossa programadora artística, o nosso departamento artístico funciona lá. E aí, na tarde, os ouvintes mesmo, que são os nossos programadores aí no Torpedo da T. Agora fala desse personagem que faz sucesso aí em todo o Paraná. Eu acompanho muitas vezes as suas apresentações através do rádio e também em algumas cidades por onde você passa. Você esperava que o Juca Bala fosse fazer tanto sucesso assim? Como começou tudo? Não esperava nem de longe, né? É uma coisa que aconteceu de uma maneira tão natural, e eu sempre comento quando me perguntam que não foi nada assim planejado, né? A coisa aconteceu de uma maneira natural e veio acontecendo passo a passo, foi ganhando corpo, foi ganhando forma, e aí os shows começaram a aparecer e hoje a gente tem aí viajado já grande parte do Brasil já com esse personagem que a gente conseguiu levar também além do rádio, né? Porque o rádio dá essa oportunidade de você imaginar e criar coisas que às vezes os outros meios de comunicação não te possibilitam, porque o rádio ele te deixa livre para você imaginar o que você quiser, né? E aí vem o personagem do rádio para os palcos. No aborto começou a samear assim. Credo, Orestes, o que tá fazendo? Falei, esse bicho é grande, se não comer bem, não avoa. Parente, né? A gente não escolhe. Tá bom. Mas isso é só o começo. Entremos dentro do avião. Perguntei para ele, que número que é a tua poltrona? 38. Tá bom. E eu não sei por que tudo que é gente que vai entrar no avião ou no ônibus, a poltrona é 38, ele já tem que começar desde a primeira, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De certo que veio pra frente o 38, tongo. Porque o rádio é um teatro. Eu sempre falo ao pessoal que passa pelo programa, que eu já entrevistei, que o rádio é um teatro. É um teatro solitário, onde você cria vários personagens e você está sozinho. Exatamente. Se ninguém ligar o rádio, você está falando sozinho, né? É por aí. Mas o resultado disso tudo, quando a gente vai para os palcos, a gente sente o carinho e a retribuição dos ouvintes que lá nos prestigiam, né? Eu já tive várias pessoas que chegaram e falaram, olha, você mudou a nossa vida, a partir do momento que nós começamos a ouvir o programa, os nossos fins de tarde são muito melhores, a gente chega cansado ao trabalho. Ou várias pessoas também comentam, às vezes eu estou dentro do carro, estou rindo sozinho. Então, esse é o resultado de que o trabalho está sendo bem feito, porque o nosso objetivo é esse mesmo, é divertir as pessoas que estão ouvindo e nos divertir também. Pois é, agora o detalhe assim, a perda, né, de um grande amigo, um grande companheiro, que é o Jauri Gomes. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Jauri também, era um profissional assim, de uma criatividade enorme, né, Toco? E como que foi para você essa perda, o trabalho de vocês juntos assim? Como eu já falei em vários outros meios de comunicação, eu não sei dizer o que o Jauri representou para mim. Eu não sei se ele foi um pai, um irmão, um amigo, um filho, um companheiro de trabalho. Ele foi um misto de tudo isso. E para mim é muito difícil ainda, né? Subir ao palco ou mesmo abrir o microfone aqui à tarde e não ter ele do meu lado. Porém, nós também temos que saber também que a vida é feita de ciclos, né? E o ciclo que eu vivi ao lado dele foi maravilhoso, onde eu pude aprender e aprender muito. Então, eu vejo que eu lembro disso tudo com muita alegria, com muita gratidão, principalmente, porque hoje, se eu faço o que eu faço, se eu estou no rádio e também se eu estou nos shows, o Jauri foi quem deu o start, falou, você vai, você consegue, você pode.
Inclusive, quando eu entrei na primeira emissora FM, ele que me fez o convite para fazer o programa junto com ele. E ele fez com que eu acreditasse que isso era possível. E hoje ele já não está mais aqui, mas a nossa alegria, a energia positiva vai continuar sendo levada adiante através do rádio aí, como se fosse ele também que estivesse aqui junto. É a vida que segue, né, Toco? Bom, pra gente fechar, tem como o Toco transformar no Juca Bala aí, passar uma mensagem bacana aos nossos telespectadores e pessoal que acompanha o programa na geral ou não? Claro que tem. Aguenta aí. Vai lavar uma louça pra mãe. Vai picar uma lenha pro pai. Não pensou em festa e lazer, vai achar o que fazer. Essa vida boa não dá mais. Obrigado, tão contente agora? 4h05, tô chegando na Poderosa. E no programa Amigos da Voz, claro, Amigas da Voz também. A Graciele, ou Gra, como é conhecida pelos seus ouvintes. Gra, fala um pouquinho da tua programação, é o Torpedo da T, e a participação dos ouvintes, como é essa sintonia, você e ouvintes da rádio? Então, o Torpedo da T é a programação da Rádio T às 2 horas, onde o ouvinte ele tem liberdade total para escolher a música que ele quer ouvir, né? Então, durante essas 2 horas na programação, ele manda o recado para cá, escolhe a música dele, o estilo que ele quer curtir, oferece para quem quiser e manda ver aqui na programação da Rádio T. Então, esse horário é exclusivo de pedidos. A gente atende todos os pedidos que rolam no WhatsApp. Tá, e quanto tempo de rádio e como é trabalhar aqui na Rádio T com essa equipe maravilhosa aí? Então, eu comecei na rádio em 2007, são 10 anos já, né? A minha formação é locução publicitária, mas aí eu comecei em 2007 na rádio, indas e vindas, trabalhei aqui em Guarapuava em várias emissoras, trabalhei em outras emissoras em outras cidades aqui do estado, e a Rádio T fez o convite, eu já trabalhava com produção de áudio para eles, né? Então, atendia na parte de comercial da Rádio T. E aí eles vieram com um convite em 2014, para eu entrar aqui para a grade de locução. E é maravilhoso, eu gosto muito do carinho, do poder conversar com os ouvintes. Seu recado, seu pedido é uma ordem aqui. Você que manda, você que escolhe. Manda seu recado aí. Torpedo da T. Boa tarde para você de Guarapuava e região. Seja bem-vindo à Rádio T, meu querido. Seja bem-vinda, minha lindinha. E aí, como é que você tá? Uma ótima tarde de quinta-feira para você que tá ligado na Poderosa. Hoje é o dia do nutricionista. Parabéns para você. E a equipe aqui é show de bola. Trabalhar na Rádio T é uma grande família, na verdade, né? O ouvinte é muito exigente, Gra? Olha, na verdade, o meu ouvinte aqui nesse horário, ele é o público mais jovem, né? Eu vejo pelas mensagens que eles são um público mais jovem. Mas, assim, eles curtem o que está rolando no momento. Mas quando a gente fala assim, tocou uma gauchesca, vamos deixar pro bolicho? Que aí é a cara do Juca Bala, mas eles entendem. Eles No teu horário, quais as mais pedidas ou a mais pedida? Bom, no meu horário, hoje, a mais pedida, ela tá sendo Anitta, Pablo Vittar e Major Lazer, sua cara, que é o momento, né, deles aí no Brasil e também no exterior. Mas toca muito sertanejo. Acho que 90% dos pedidos é música sertaneja. Aí, quando eu comecei, a gente começou a colocar umas músicas mais antigas, assim, pro pessoal relembrar. Pop brasileiro, que quase a gente não escuta mais nas rádios, a gente começou a colocar. E aí o pessoal foi se adaptando. Então, sempre rolam Engenheiros, um Ira, um Nando Reis. Rola assim, essas músicas, essas bandas que já fizeram sucesso também tocam no Torpedo da T. E os artistas aqui de Guarapuava, que é uma abertura bem legal que a Rádio T dá para os artistas locais, né? O pessoal manda música para cá. O Grupo Contemplação hoje está com a música Tem o Dom, que ela está assim, disparada de pedidos aqui no Torpedo e é bem gratificante, bem legal. Que legal. Bom, quando eu comentei Amigos da Voz, Amigas da Voz também, a Graciele, além da rádio, ela vem de uma família da voz, né? Que tem músicos, tem artistas, enfim, né? Isso é muito importante também na carreira, né, Gra? Eu acho que a minha família foi... essa história da minha família foi a grande facilitadora no meu trabalho, na verdade, né? Porque eu sempre fui, assim...
induzida pelo meu pai a participar de tudo que fosse de arte, né? Então, eu fiz teatro, fiz curso de locução. Eles sempre me incentivaram bastante a ter esse contato com a cultura e com a arte. Eu acho que facilita muito para quem busca essa profissão, né? E o meu irmão também foi incentivador da minha profissão, porque foi ele que marcou meu teste na Cultura FM, quando eu tinha 18 anos. Ele que marcou meu teste, eu fui lá, cheguei lá a falar com o tal do Marcelo San, e fiz o meu teste, e aí que desandou a carreira de locução publicitária, né? Depois veio a rádio. Que legal. Bom, essa é a nossa visita aqui na Rádio T, a homenagem aos profissionais que trabalham não só em Guarapuava, mas em toda a rede, e as mulheres sintam-se homenageadas através da Graciele aqui, nesse bloco do programa na geral, que é Amigos da Voz ou Amigas da Voz também. Um abração para vocês, obrigada. E claro que as mulheres têm que buscar, né? Essa profissão de locutor de rádio e de locutor em si é uma profissão... Hoje 80%, 90% são homens, né, que trabalham com a comunicação. E as mulheres têm que garimpar espaço, que tem espaço e falta bastante profissional. Acho que tem muita mulher que gostaria de entrar no meio de comunicação, numa rádio? Acredito que sim, tem muito talento por aí escondido, né? E as mulheres precisam ir garimpando espaço, fazendo testes, conversando com o pessoal que trabalha com a comunicação, porque tem espaço e falta a voz feminina no mercado. Ok, obrigado a Graciele. Ela em ação aqui na Rádio T. Amigos da Voz para vocês aqui no programa Na Geral. Beijo pra você que tá ligado. Muito prazer, eu sou a Graciele. A partir de agora a gente fica junto aqui na Poderosa pra mandar muita música boa na sua tarde. Tá preparado? E você já sabe também que na página do Facebook da Rádio T, você escolhe a primeira todos os dias, de segunda a sexta-feira, a primeira música que rola aqui no Torpedão, né? Tá sabendo? Acessa lá, facebook.com/RádioTFM. Todos os dias rola a nossa enquete. E a enquete de hoje foi essa. Qual a dupla pra hoje no Torpedo da T? Bruno e Marrone? Claudinho Bochecha? Daft Punk? E a escolhida foi essa daqui, ó. Bruno e Marrone, que estarão ao vivo aqui em Guarapuava em outubro. Curte aí, participa! Torpedo! E hoje eu vou fazer uma maquiagem que assim é uma das mais pedidas pelas minhas clientes e usada aqui no espaço. É uma maquiagem que tem bastante saída e que valoriza bastante a beleza da mulher. Oral Sim Guarapuava. Estrutura moderna, com conforto e tranquilidade. Excelência em tratamentos odontológicos, com equipamentos de última geração. Oral Sim Guarapuava. Nosso carinho constrói sorrisos. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou mais uma vez aqui no Renata com Você, programa Na Geral pela TV Araucária. E hoje eu vou fazer uma maquiagem que assim é uma das mais pedidas pelas minhas clientes e usada aqui no espaço. É uma maquiagem que tem bastante saída e que valoriza bastante a beleza da mulher. Então eu vou fazer um pouquinho dela para vocês hoje, para vocês darem uma olhada, tá bom? Vem comigo que eu vou mostrar tudinho para vocês. Essa aqui é a minha modelo de hoje, o nome dela é Amanda Medeiros. Amanda, senta um pouquinho pra mim que eu quero mostrar o penteado também. Quem fez esse penteado foi o Juliano Negri aqui do espaço, ele arrasa nos cabelos. E essa é a nossa modelo, então a gente já vai começar a fazer a maquiagem. E a primeira coisa que eu começo fazendo após a limpeza, eu já limpei a pele dela, eu vou hidratar essa pele. Mesmo que a pessoa tenha uma pele oleosa, a pele ela sempre necessita de hidratação. Então eu tô usando um produto específico pro tipo de pele dela. E já estou hidratando. Eu hidrato com a mão, mas você pode hidratar com pincel também. Eu gosto de hidratar com a mão. Eu uso uma bruma, fecha o olho, para hidratar ainda mais essa pele. A única coisa que ela precisa de um pouquinho de correção é na olheira. Então na olheira eu vou usar um corretivo.
Eu gosto de usar corretivo para corrigir a olheira ou no tom da pele da pessoa ou um pouquinho mais escuro. Eu nunca uso corretivo mais claro, tá? Porque tudo que eu iluminar e clarear, eu vou realçar. Então, se eu iluminar demais a olheira, em vez de esconder, eu vou realçar. Então, eu venho com corretivo ou no tom da pele ou um pouquinho mais escuro, ok? Tá? Eu faço muita mistura de base, mas isso aí eu só ensino nos meus cursos, tá bom? Curso de aperfeiçoamento, curso para iniciante. Gosto bastante de usar esses pincéis Kabuki, porque eu acho que eu ganho tempo usando eles. Eles são mais práticos, mais rápidos. Aplico em toda a pele, sem dó de usar base, tá, gente? Sem miséria mesmo. Tem que gastar, tem que usar. Faço uma camada bem generosa. Claro que no dia a dia a gente não precisa usar tudo isso de base. Eu digo assim, para um evento, uma maquiagem de realce, olha lá em cima, e venho dando batidinhas e aplicando em toda a pele, na olheira. O restinho da base eu desço um pouquinho pro pescoço, só com o restinho dou uma esfumada. Aí venho com uma esponjinha, dando batidinhas para assentar essa base e tirar as marcações do pincel. Depois que eu aplico toda a base, bato bem com a esponjinha, eu venho fazendo os contornos. Tudo que eu iluminar, eu vou realçar, tá? E a gente sempre vai iluminar o centro do rosto, trazendo luz para essa região, para deixar o rosto com um formato um pouquinho mais oval. Estou usando corretivo. O corretivo para fazer o contorno sempre tem que ser mais claro, tá? Um tom mais claro que a pele. Faço o triângulozinho ali embaixo da olheira. Não entro com o meu corretivo na olheira, porque senão eu vou ainda realçar mais essa olheira. No centrinho do nariz, fazendo um pontinho de luz. Fiz as partes claras, já venho para a parte escura. Troquei de pincel agora e venho fazendo o contorno escuro bem aqui da ponta da orelha, do alto da orelha. Venho saindo, venho trazendo esse contorno e esfumando já, com a minha mão bem leve, bem solta, venho esfumando. O contorno escuro, ele serve para dar profundidade, para disfarçar as imperfeições, diminuir papada, afinar o nariz, diminuir testa. Então, tudo que eu quero disfarçar, eu vou vir com contorno escuro, tá? Usando o escuro nesse momento. Pouquinho só de contorno escuro e venho criando uma sombra aqui na lateral também. Pra dar uma afinadinha. Pra ficar com o narizinho fino. Tudo isso aqui cria-se uma ilusão, principalmente para foto, vídeo, tá? Favorece bastante você fazer esses contornos. Fica bem legal o resultado, o efeito. Aí venho com a esponjinha, rapidinha a mão, venho dando batidinhas em toda a parte clara, em todo o meu corretivo claro. Venho batendo só para uniformizar e tirar a marcação desse corretivo, tá? Só com batidinhas. Vou bater toda a parte clara primeiro. Aí venho com o pincel também, dou mais uma esfumada nos contornos escuros, nas bordas. Com o pincel, volto com ele mais um pouquinho, com a mão bem leve, porque se eu colocar força na minha mão aqui, eu começo a arrastar tudo que eu tenho de produto ali, craquela e mancha, tá? Com a esponjinha eu venho e dou mais umas batidinhas. Mais umas batidinhas para uniformizar bem. Eu gosto bastante de contorno, tá? Só que eu não gosto que a pessoa fique com aquela cara listrada, inteira, toda marcada. Feito isso agora, eu vou selar tudo isso que eu fiz com pó, para tirar a cremosidade da pele, deixar essa pele sequinha. Vou usar um pozinho solto, com a esponjinha mesmo eu pego esse pozinho. Agora a gente vai assentar, olha lá em cima. Vamos assentar tudo isso que a gente colocou no rosto dele, essa massinha corrida aqui, com o pó, tá? Então venho, ajeito bem aqui as olheiras e venho com um pozinho solto na esponjinha mesmo, tiro o excesso, olha só lá em cima, e venho selando. E selo bem. Esse pozinho que eu tô usando, ele é um pouquinho acetinado. Eu gosto muito de pó acetinado porque ele dá um efeito de aveludado na pele, eu gosto muito de pele aveludada. Mas também não é em todo tipo de pele que eu posso usar, tá? Selando toda a parte clara com um pozinho.
deixo bem sequinho. Aí venho com um pincel grande, fofo, e venho tipo tirando o excesso desse pó, toda a pele, e venho dando uma polida nessa pele com esse pozinho, com esse pincel. Não tem problema se entrar na parte escura. Um pouquinho no pescoço. Feito isso, vou pegar um outro pó, que é um pozinho com um tomzinho acima do primeiro tom que eu usei, um pozinho mais escurinho, esse aqui é da Bitarra. E venho também dando mais uma selada nessa pele. Vamos deixar essa pele bem sequinha, para durar bastante a minha maquiagem. Não ter perigo dela ficar beijando as pessoas, dando beijinho, transferir base, ficar oleosa a pele. Olha lá em cima. Deixei a pele dela bem sequinha. O pozinho de contorno é um pozinho que tem que ser mais escuro, né? Que o tom da pele, de 2 a 3 tons mais escuro. E eu venho realçando o meu contorno escuro agora. Primeiro eu aplico e depois eu dou uma leve esfumada com a mão. Com a mão rapidinho. Vamos lá pro outro lado. Esfumando. Um pouquinho na testa. Só para realçar um pouquinho os contornos escuros. O blush que eu vou usar nela hoje é um blush com tomzinho de pêssego. Dá um sorrisinho bem falso pra mim. Aí venho bem no altinho da bochecha. Eu gosto muito de aplicar o blush nessa região. Tem gente que usa lá de cima, eu gosto de aplicar aqui, tá? Depois de feito isso, vem a parte que eu mais gosto, que é a parte de iluminar a pele. Vou pegar um iluminador bem poderosão. Venho bem no altinho aqui do ossinho, eu acho que é têmpora que chama esse osso, me fugiu da cabeça agora. Mas a gente vai fazendo aqui esfumando. Deixo bem iluminado, tá? Claro que durante o dia você não vai iluminar tanto, mas à noite podemos iluminar bastante. Vamos lá pro outro lado. Deixo bem iluminado. Vou iluminar o Vzinho da boca, para realçar um pouquinho os lábios, pontinha do nariz. Como a gente é louca por iluminador, a gente vai iluminar um pouquinho mais. Tipo um papel alumínio praticamente na cara da pessoa. Venho com um pouquinho mais de um iluminador mais potente. Venho realçando. Se faltar energia no lugar, aí já sabe, a pessoa ilumina o lugar. E aí agora vamos para o olho. Feita a nossa pele, a gente vai para o olho. E antes de fazer o olho, a gente vai fazer a correção de sobrancelha. A correção de sobrancelha eu gosto de fazer com pastinha, tá? Vou fazendo todo o contorno da sobrancelha. Eu gosto muito de sobrancelha com efeito mais natural, assim. Então eu cuido para não pesar demais, não carregar demais. Sempre gosto de dar uma curvadinha para dar uma levantada no olhar, tá? Agora, usando um corretivo. Esse corretivo, ele ainda ajuda a contornar a sobrancelha, tá? E vou vir aplicando o restante do corretivo em toda a pálpebra. A gente usa o corretivo aqui nessa região porque o corretivo ele ajuda a fixar a sombra, potencializar a sombra e faz com que dure mais o meu esfumado, a minha sombra, e já uniformizo bem essa região da pele, essa pálpebra também. E deixo essa pálpebra bem uniforme, sem excesso de produto, numa quantidade que eu consiga dar cobertura, mas sem excesso. Não abre o olho agora. Existem outras formas de fazer essa técnica. Eu vou fazer da forma que eu tenho mais usado ultimamente, que eu acho que tem dado um efeito mais bonito, tá? Então eu começo fazendo como se fosse uma coluna aqui na lateral do olho dela. Tô usando o pincel 136 da Dye Makeup para começar a fazer meu esfumado. Vou potencializando bem essa sombra. Começando lá no cantinho e vou subindo.
Vou lá pro início do olho, embaixo. E vou fazer como se fosse 2 colunas ali no olho dela. E vou deixando só o meio livre. Aí eu venho com um pincel maior, esse aqui é o 140 da Dai, e venho só nas bordas, dando aquela leve esfumada para suavizar minha marcação. Vou lá no outro lado e faço a mesma coisa. Vou intensificando bem a minha primeira cor, isso é bem importante, para que o restante do meu esfumado fique bem bonito. Primeiro foi esse aqui, ó. Essa sombra aqui é da Fandi, o nome dela é Zara. Agora eu vou usar esse segundo tom aqui, que é o da Atelier Paris, esse marrom que eu uso muito, adoro usar ele. Vou vir com o mesmo pincel, para facilitar a vida. E vou vindo potencializando aqui esse cantinho. Um tom mais escuro. Com esse segundo marrom, só que esse segundo marrom não pode cobrir o primeiro, tá? Tem que só fazer a fusão deles. Por isso que é bem importante o meu primeiro tom tá bem intenso. Se o meu primeiro tom tá bem intenso, a fusão acontece de uma forma bem tranquila, fácil. Se eu deixo o meu primeiro tom bem apagado, o segundo tom ele vem e mancha o primeiro ou esconde o primeiro, então não dá um efeito tão bonito, tá? Então é bem importante que o meu primeiro tom seja bem intenso, bem saturado. Vou vir com o último tom, que é um tomzinho mais escuro ainda, para deixar um pouquinho mais escuro esse cantinho. Só o mesmo pincel, para deixar o cantinho aqui embaixo um tomzinho mais escuro. Essa técnica ela só não vai ficar legal, não se usa muito quando a pessoa ela tem os olhos muito próximos, assim, quase vesga, sabe? Aí já não rola muito, porque o fato de eu aproximar os inícios aqui, ele vai dar a impressão que aproxima mais ainda o canto interno um do outro. Então, se a pessoa já tem a tendência a ser um pouquinho vesga, vai ficar mais vesga ainda. Gente, terminando aqui o meu esfumado de sombra, eu vou pegar o meu pincel kabuquinho de novo, só com o restinho de produto que ele tem, e vou dar uma uniformizada aqui no meu ponto de luz, tá? Deixar ele mais bonito, esfumado. E eu uso muito o pincel kabuquinho para fazer isso, eu acho que ele facilita bastante, porque o meu ponto ele não pode ficar marcado com essas marcações, ele tem que ficar com esse efeito esfumado, tá? E aí vou controlando o meu ponto de luz para ficar os dois lados iguais. Eu não posso deixar um ponto grande e um ponto pequeno. Eu tenho que deixar bem uniforme esses pontos aqui, tá? Aí você vai olhando, vai controlando para deixar os dois lados iguais. E agora eu vou vir com uma sombra clara. Hoje eu vou fazer a minha pálpebra luz fosca, mas dá para fazer com brilho também, tá? Dá para usar a tua imaginação e criatividade aí e fazer de várias formas. Eu gosto muito da sombra fosca, do esfumado fosco. Então eu peguei um pincelzinho de sombra, escolhi uma sombra bem nude, bem neutra, pode até ser um pó mesmo que você usa para o rosto. Você pode vir usando como sombra aqui nesse momento, tá? Essa sombra que eu escolhi, ela é bem neutra e venho selando aqui esse meio, ó. Vou até lá em cima. Tá vendo que o meu ponto, ele tá inteiro. Eu vou deixando esse meio bem seladinho com essa sombra. Eu já mostro qual sombra que é pra vocês. Aí eu vou vir fazendo a parte de baixo. Antes de fazer o nosso delineado ou terminar a parte de cima, eu gosto sempre de fazer a parte de baixo. Vou pegar um delineador marrom, esse delineador aqui é o da Inglot, com um pincelzinho 130 da Dye Makeup, e vou fazer um esfumado aqui embaixo. Já venho direto com já pego o produto direto no pincel e já venho esfumando. E eu vou fazer toda a parte de baixo dela aqui esfumadinha. Depois que eu esfumei o delineador, eu vou voltar com a sombra que eu usei lá no olho, a da Atelier, pontinha do pincel, e vou dar uma selada em todo esse delineado. Venho com a sombra selando e potencializando a cor, né? Potencializei com a sombra, aí venho com a pontinha do pincel e esfumo bem as bordinhas. Só as bordas. Lá do outro lado também, só as bordas. E aí eu troco de pincel, pego o pincel 125 da Dye também.
Pega um pouquinho de cada sombra. Eu vou pegar um pouquinho da média que eu usei com o primeiro tom, só na pontinha, olha lá em cima, e vou esfumar bem essa parte de baixo aqui. A parte de baixo eu gosto bem marcada, bem esfumada. Eu acho que ela valoriza muito a maquiagem, porque às vezes é a parte que mais aparece, a parte de baixo. Então eu sempre acho que vale a pena a gente caprichar bastante nessa região, deixar bem bonito, valoriza bastante o olhar. Claro que tem cliente que tem medo e não gosta, acha que vai ficar muito exagerado. Mas se for bem feitinho e esfumadinho, ele só vai valorizar. Feita a parte de baixo, vamos para o nosso delineado. O pincel que eu usei para fazer o delineado é o 263L da Ico e o delineador é o 77 da Inglot, tá? Feito o delineado, agora a gente vai vir para os cílios. Os cílios, eu gosto de usar também cílios bem grande e exagerado, tá? Mas você tem que ver aí o que a tua cliente quer usar, como é que ela gosta, sempre conversar antes e perguntar. Fecha o olho e vem colocando os cílios. Olho bem paradinho. Os cílios, ele é algo que realça a maquiagem, então assim, é um ponto muito positivo. A gente não pode muito abrir mão de usar os cílios não, tá? Mesmo as clientes que não querem, eu sempre insisto um pouquinho, pelo menos para elas experimentarem. Esses cílios que eu tô usando nela é um cílios de mink, é o cílios 3D, que tá bem alto agora, é um cílios poderoso, depois que você usa ele, você não quer mais usar outro. Enquanto seca a colinha dos cílios, eu faço a boca. Vou fazer uma boca mais nude nela. Gosto sempre de fazer um contorno com lápis para realçar os lábios. O batom que eu vou usar é o número 33 da Latica. Adoro esse batom, essa cor. Eu sempre tiro da embalagem a quantidade certa que eu vou usar de batom, para não ter algum tipo de contaminação. E o pincel que eu tô usando é o 64 da Ico. Gosto bastante dele porque eu acho que ele facilita um pouco na hora de fazer a boca. Sempre prestando atenção para ver se tá igual. Abre o olho. Olha esse cílio, gente, que maravilhoso. Vamos só dar mais um acabamento ali no delineador. Vem só vindo com o delineador aqui para tapar a colinha. Venho com o rímel só para juntar mesmo os cílios. Passar embaixo. Só passo embaixo quando a pessoa tem bastante cílios embaixo, tá? Se ela não tem, eu nem passo. Então a gente acaba realçando o pouquinho que ela tem. Olha lá em cima. E agora, só para finalizar, vamos passar um branquinho dentro. E eu vou vir passando aqui na linha d'água. Só para dar um realce. Olha aqui pra mim. Olha lá em cima.
E está pronta a nossa maquiagem. Então foi isso, pessoal. Essa foi a minha proposta de make para vocês hoje. Uma pálpebra luz fosca, com cílios poderoso, um batom nude, uma pele super iluminada. Pode fazer os seus caramba lá pro vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, acessem o @RenataLignani_Makeup, que é o meu Instagram, também na minha página, Renata Dias Lignani. E assistam os programas. Eu convido vocês para estarem conosco toda terça-feira, às 11 horas da noite, às sextas e aos domingos, às 9, pelo canal 14, NET TV Araucária. E o programa tá um sucesso. Fiquem sempre com a gente e espero que vocês gostem. Até a próxima. Um beijo! Então, falar sobre a Câmara de Vereadores. Eu, cá com meus botões, pensei, eu queria uma coisa boa, mas como esse é um assunto recorrente atualmente, tanto na imprensa quanto no Facebook, em todas as mídias, eu acho que vale a pena nós conversarmos um pouquinho sobre a Câmara. E o assunto que está mais pegando fogo na Câmara é o aumento das diárias de viagem, aprovado agora em primeira votação no dia 30, por uma grande maioria de votos. Oral Sim Guarapuava. Estrutura moderna, com conforto e tranquilidade. Excelência em tratamentos odontológicos, com equipamentos de última geração. Oral Sim Guarapuava. Nosso carinho constrói sorrisos. Olá, boa noite, tudo bem? A partir de hoje, eu e você teremos conversas semanais aqui no programa Na Geral. O Mário e a equipe dele me convidaram para vir aqui toda semana conversar com vocês sobre assuntos como política, cidadania, direito e fatos aqui da nossa Guarapuava. Eu tenho certeza que não faltará assunto nas nossas conversas. Por isso eu te convido, venha toda semana conversar comigo assuntos do seu interesse aqui no programa Na Geral. Para primeiro tema de conversa nossa, eu até pesquisei com alguns amigos meus e disse a eles, olha, eu vou começar a participar de um programa, umas crônicas no programa Na Geral, e eu gostaria que vocês me dessem algumas sugestões sobre coisas boas que eu possa falar nesse programa. Eles me disseram, que tal falar sobre a Câmara de Vereadores? Eu, cá com meus botões, pensei, eu queria uma coisa boa, mas como esse é um assunto recorrente atualmente, tanto na imprensa quanto no Facebook, em todas as mídias, eu acho que vale a pena nós conversarmos um pouquinho sobre a Câmara. E o assunto que está mais pegando fogo na Câmara é o aumento das diárias de viagem, aprovado agora em primeira votação no dia 30, por uma grande maioria de votos. Bem, no dia 30/8, por um placar de 13-6, os vereadores aprovaram, agora em primeira votação, o aumento das diárias de viagem, que antigamente era de R$ 575, agora passariam a ser de R$ 800. Um aumento aí que corresponde a 40%, o que na minha percepção não é um momento muito oportuno, não está ocorrendo no momento oportuno, ao contrário, no momento que exige a redução dos gastos públicos. A crise ela afeta sobretudo o orçamento público. A União, os estados, os municípios têm arrecadado menos porque a economia está em recessão. Nós, trabalhadores, sentimos a diminuição dos nossos ganhos. Inclusive, tem 13 milhões de desempregados no Brasil e aqui em Guarapuava não é muito diferente. Segundo os dados do CAGED, nós temos aproximadamente 20 mil desempregados só em Guarapuava.
Parece que todos precisamos economizar, mas o Estado, que dá tetas para uns e outros, não quer economizar. Esse aumento nos valores das diárias não traz apenas um prejuízo financeiro, no meu modo de ver, mas um prejuízo moral para uma já desgastada Câmara de Vereadores. Esse é um fato. Vejam, lá em Ponta Grossa, a diária é de R$300, informação que saiu na mídia recentemente. Em Cascavel, que é uma cidade muito maior e arrecada muito mais, por óbvio, do que Guarapuava, lá eles pagam R$495 pelas diárias de viagem dos vereadores. Em Curitiba, nossa capital, uma arrecadação extremamente superior, a diária vale R$610. Mas em Guarapuava, os vereadores querem receber R$800 por dia de viagem. Bom, enquanto a moralidade em relação aos gastos públicos aumenta mundo afora, dá a impressão que em Guarapuava ela retrocede. Vejam lá, o prefeito de Londres, ele ganha vale transporte para se locomover. Na Suécia, os deputados não recebem salário e o primeiro-ministro é comumente visto andando de bicicleta para ir para o trabalho. Já em Guarapuava, os vereadores precisam ganhar R$800 para viajar. Bom, esse valor, que já assusta por ser diário, inclusive é maior do que a renda média do guarapuavano, segundo dados do IBGE lá de 2010, que é de R$750. Isso mesmo, enquanto guarapuavanos ganham por mês R$750, os vereadores querem ganhar por dia de viagem R$800. Não dá para engolir isto. Vereador, a sua diária de viagem é maior do que o salário de muitos. Agora te pergunto, vereador, você acha isso certo? Aliás, eu vou fazer essa pergunta diretamente aos vereadores que foram favoráveis a esse absurdo aumento. Dogney, Vardinho, Samuca, Guto, Pedro, Valdemar, Melhem, Napoleão, Danilo, Germano, Luiz e Gilson, vocês acham correto gastar R$800 por um dia de viagem em tempos de crise e desemprego, com falta de medicamentos nos postos de saúde, no meio desse furacão de corrupção que vivemos no país? E mais, com toda a tecnologia que temos hoje em dia, onde assuntos muito mais importantes são discutidos por Skype, por e-mail e por Facebook. Eu não acho isso certo, eu tenho certeza que a maior parte da população também não acha isso certo e nós não queremos que esses gastos sejam aumentados. Político tem que perceber que quem manda é o eleitor e quem obedece são eles. Eles são os contratados e eu acho que está bem claro que a população de Guarapuava diz não a mais esse injustificado aumento que os vereadores querem se dar. Esse assunto realmente está na boca de todo guarapuavano e eu espero que esses nossos comentários e que o seu pensamento sobre isso também possa chegar nas mãos lá dos nossos vereadores e que eles se conscientizem de que não é o momento de se gastar mais. E eu peço a você também que contate o seu vereador, que diga a ele que você discorda desse aumento e que ele é totalmente inoportuno. Eu sou João Nickers e essa foi a nossa crônica no Na Geral de hoje. Até mais, boa noite! Oral Sim Guarapuava. Estrutura moderna, com conforto e tranquilidade. Excelência em tratamentos odontológicos, com equipamentos de última geração. Oral Sim Guarapuava. Nosso carinho constrói sorrisos.